Então eu escolho vir sem essa ferramenta, para eu provar para mim mesmo que eu consegui aprender a lição lá na 10ª, na 50ª, na 70ª vida, que para eu aprender eu não posso ser iniciado. Entenderam? Então é normal isso. Isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso de saber essa possibilidade. Porque nos dá força. Fala assim, poxa, então o que eu escolhi, eu sei, eu podia ter usado aquela roupagem de iniciação, mas eu sei se eu usasse, eu não teria condições de aprender a lição que ficou faltando lá na 50ª, lá na 14ª anterior, lá atrás, não sei o quê. Então eu fico tranquilo. Eu vou fazer o quê? Aprender a lição. E não ficar preocupado. Ai, que injustiça, meu Deus, porque eu sofro, porque não sei o quê, vocês não dão minhas férias, tudo errado, meu filho me detesta, meu marido não sei o quê, bibi, bobó, certo? Para os pais fazer isso e foca na lição que a gente tem que aprender. Isso é fantástico a gente saber disso. Maravilhoso, tá? Confortante. Duas coisas que você mencionou por baixo. Normalmente, quando você tem dificuldade de relacionar com uma pessoa que familiar, é um resgate. E que não tem nada a ver com a última vida, pode ser da vida lá atrás. 3, 4, 5. E que os dois escolheram. E outra coisa que eu penso em relação a que a gente chama de carro, né? Pode ser um padrão, de repente você pode trazer da última encarnação padrões e de repente estão na sua essência que você precisa combater. Na verdade, o maduro, gente, sempre é assim, olha, o maduro é um tipo de destino que você insistiu por várias vidas do passado, por várias vidas, não aprender pela observação, não aprender pelo amor. O que é o aprender pelo amor, pela observação, que o Marcos fica tanto fala? É justamente você fazer o papel de espectador. Você observar as pessoas de volta e verificar que aquela coisa, aquela situação que a pessoa está passando, realmente é muito difícil. Porque talvez se você tivesse nessa situação dela, estava pior do que era. E ao prestar essa atenção dessa maneira, de maneira compassiva, você vai aprendendo a lição que aquela pessoa também está aprendendo, sem passar pelo sofrimento daquela pessoa. E a mesma coisa as pessoas estão fazendo com você. Muitas vezes você não sabe o que estão fazendo, falando, nossa, mediação, olha só a situação que está passando, etc e tal. E você está lá na lida, lutando, brigando, e as pessoas estão aprendendo com você. Então, se você aprende isso, você está aprendendo pelo amor e pela observação. Agora, quando você não quer aprender, quando você fala assim, quero que se dane, eu quero que a pessoa se ferre, eu quero que todo mundo se dane, eu quero que dá bem, não sei o quê, você está o quê? Acumulando destino, que chama-se destino maduro. O que é o destino maduro? Então, você vai aprender pela eu sou. Por mais que você tente, aquelas coisas que todo mundo tem, que quer fazer, parece que você tenta fazer uma coisa, deu um passo, leva uma pancada, deu outro passo, você está sempre levando pancada, ou na frente ou atrás, certo? Mas você está levando sempre pancada, isso é destino maduro. Mas não vai acabar? Vai acabar a hora que você aprender. Mas como é que eu vou aprender? Olha, a hora que você se baixar humildemente, vai assim, eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda. Pode me ajudar? Pode me ajudar? Pode me ajudar? Eu não sei, eu sou ignorante, você poderia me ajudar? Peço perdão por te atrapalhar. Você fala, então, é verdade. A única maneira de você aprender de madura é pela verdade. E ter a paciência de saber que aquilo ali você não veio atrás do que você escolheu aprender de valor. Então, é só isso. Aí você suporta. Entendeu? É simples. Não se esquece na hora. Não é? Mas que assim, tecnicamente falando, é simples. Verdade? Bom, lembremos também que, como eu estava falando, nós temos muitas peregrinações. Muitos. Nascimentos e mortes, mas nós já. Se tem alguma coisa que nós já fizemos nessa nossa vida, né, que não tem fim, certo? Foi nascer e morrer. Certo? Milhões e milhões de vezes. E muitos de nós, com toda a certeza do mundo, terão milhões e milhões de renascimentos à frente. Certo?
Vai pensar que, na próxima vez que eu nascer vai ser era de aquário. Não vai ser era de aquário para você, se você não se esforçar para aprender aqui. Vai continuar sendo a boa e velha era de peixes, com todos os problemas que estão vendo aqui. Um pouquinho pior, tá? Estou sempre experimentando, ok? Vou melhorar mais. Bom, aí, como é que isso acontece nessa vida? Então, a filosofia da cruz nos mostra que nós hoje peregrinamos basicamente por 3 mundos, né? Como eu coloquei aí. O mundo físico, formado pela região química, que é isso daqui, ó. Sólidos, líquidos e gases, essas coisas que nós vemos aqui com os olhos físicos, chama de região química do mundo físico. Esses olhos aqui só tem a região química do mundo físico, tá? Então, por exemplo, não tem aquele negócio de falar assim, olha, tem um espírito do seu lado esquerdo, você fala, cadê? Não vai olhar nada, porque esses olhos físicos não vê espírito. Para você ver o espírito do seu lado, você não precisa virar a cabeça para olhar, porque os seus olhos não vão ver. Se você estiver vendo o espírito com os olhos físicos, primeiro, aquilo não é espírito. Certo? Pode ser qualquer coisa, alguma coisa materializada, alguma coisa de pó, mas não é outro espírito. É a manifestação dele em relação às suas necessidades. Certo? Para fazer um negócio desse, custa pra caramba. Tá? Então não é. Então não tem essa de cadê, onde está. Eu vi um anjo ali, está ali, ó. Não vai estar com esses olhos físicos, você não vê. Você só vê material, química, sólido. Mas você tem a região etérica. A região etérica, sim, você vê anjos, você vê espíritos encarnados. Só que os olhos etéricos, eles não são desse jeitinho. Certo? Ele é cópia disso, mas não é desse jeitinho. E ele tem algumas características diferentes. Qual a característica diferente dos olhos etéricos? Ele olha para cá, sem você fazer um movimento de cabeça. Certo? Ok? Né? Região etérica. Aí depois você tem outro mundo do desejo, você tem o mundo do pensamento com região concreta que está a gente passa por esses mundos, né? Então, durante a nossa roda de ensinos e mortes, está aqui a nossa passagem por eles. Então aqui a gente nasce, quando a gente fala que nasce, é que nós aparecemos na região química do mundo físico. E nós passamos toda essa peregrinação no mundo físico aqui, a menor parte de todo esse ciclo. 70, 80, 90 anos. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, na grande maioria das vezes, é em torno de 1000 anos. Então eu tenho 1000 anos aqui e tenho os meros 70, 80 anos. Eu dou muita importância a essa parte aqui, e essa parte aqui eu tenho medo que eu não estou correndo, certo? Você vê como a gente está focado no lugar errado. E quando a gente está aqui, nós estamos aprendendo. Quando nós estamos aqui, nós estamos simulando. Se eu não aprender aqui eu não aprendo. Eu só assimilo aqui porque eu aprendi aqui. Se eu não aprendi nada aqui, eu não assimilo nada aqui. Se eu aprendi bastante aqui, eu assimilo bastante aqui. E esse é o processo de evolução. Então, ou seja, eu tenho que me dedicar o máximo possível. Me dedicar o máximo possível aqui é viver intensamente o máximo possível. Se eu tiver que errar, que eu erre em tudo aqui. Se eu tiver que acertar, que eu acerte. Mas que eu não seja sonso, que eu não fique com medo, que eu não fique dando de mãozinho, achando que eu vou disfarçar, se eu sou bonzinho aqui no cantinho, que aí eu ficando no cantinho quietinho, ninguém se mexe comigo. Não vou falar o que eu tenho falado, não vou ligar com ninguém, vou chamar todo mundo de amiguinha, está ferrado, certo? Porque está se negando a aprender lições. O que é aprender lições? É ser você o que você é. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, ser de fato o que você é. Né? Cristo não fala, seja o sal da terra, o sal da terra salva, e mexe. Você tem que estar aqui nessa vida para você mostrar para você mesmo o que você veio nela. E não para ser o bonzinho, bonitinho, quietinho, não sei o que, né? É isso, tá? Mas de qualquer maneira é isso que a gente acontece. E aí, eu botei essa roda aqui para chamar a atenção a um ponto. Que é o ponto que nós estamos aqui em cima. Quando a gente está aqui em cima, nós estamos aqui em cima exatamente quando a gente morre, descarta o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejo, da mente, e aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, que chama assim, terceiro céu, que fica na região abstrata do mundo do pensamento, a gente está como nós realmente somos, ou seja, nesse caminho, sem nenhuma roupagem, sem nenhum corpo.
E aí a gente tem exatamente a noção de tudo aquilo que a gente está fazendo na filosofia. Ou seja, o que realmente você é, o que realmente você tem que fazer, o que realmente você tem que renascer. Certo? E vocês veem que aqui ele é exatamente o ponto exato de oposição. Então tem um estágio na nossa vida, de todos nós aqui, entre nascimento e morte, que a gente atinge justamente o ponto oposto do que é. Aqui a gente atinge o que a gente chama de nosso nadivo materialidade, onde mais materialista nós somos. E aqui a gente atinge o ponto de espiritualidade, ou seja, o ponto onde, enquanto espírito, eu consigo manifestar ao máximo. E é justamente nesse ponto que eu atinjo aqui, é que me dá essa vontade intensa, esse desejo. Aí, uma vez eu falei desejo, as pessoas falaram assim, mas pô, Carlos, como é que eu posso desejar se eu não tenho corpo de desejos? Aí eu respondi o seguinte: quem disse que desejo é a manifestação do meu corpo de desejos? Os meus desejos, os meus sentimentos e as minhas emoções são manifestação de quem? Do meu corpo de desejos. O corpo de desejos é onde eu expresso os outros. Desejo, emoção e sentimento é uma expressão da contraparte superior do corpo de desejos, que é conhecido como espírito humano. Eu sou eu, cada um de nós, é um veículo nosso. Nós estamos nesse veículo, cada um de nós tem esse veículo. Só que nós, enquanto veículo humano, nós temos somente e tão somente desejos, emoções e sentimentos superiores. Estamos lutando pra caramba com o nosso corpo de desejos para tentar fazer também expresse somente desejos, emoções e sentimentos superiores. Só que a gente não consegue. Então é uma briga, é uma luta. A maior briga que nós temos é dentro da gente mesmo, não é dos outros, não, é da gente mesmo. Quando eu chego de uma pessoa, eu estou brigando comigo. Não estou brigando com outra. Tem que tratar outra, está comigo. Então a mesma coisa acontece aqui. Então quando eu chego nesse ponto aqui, eu expresso essa vontade intensa, eu expresso esse desejo de renascer. Por que eu expresso esse desejo de renascer se eu estou aqui no bem bom? Estou aqui no bem bom, eu estou no céu. Maravilhoso, tenho meu corpo, estou tranquilo, na boa, ninguém me enche o saco, não enche o saco de ninguém. Não, para isso. Por que eu tenho a vontade, desejo, vontade danada de renascer e renascer? Porque sim, mas por que isso? Porque lá, quando eu estou sem nenhum corpo, sem isso, eu tenho certeza absoluta, que para evoluir eu tenho que estar aqui. Que aqui é o valor da evolução. Mais do que isso, eu tenho certeza absoluta que eu quero ajudar. Esse desejo que nós temos de vez em quando de querer ajudar as pessoas, de ser bonzinho, lá no terceiro céu, ele é constante. É como se fosse uma disposição infinita de poder ajudar, falar, gente, agora eu sei, eu posso ajudar, eu posso ensinar, dá para fazer, eu consigo. Pô, as coisas erradas que eu fiz, eu quero corrigir. Pô, dá chance. E aí essa vontade, essa disposição, e tal, faz com que eu comece a descer, certo? Aí entra uns seres chamados anjos, que nesse caso tem a função e atribuição de ser anjo de destino, ou anjo relatores, ou anjo relatores do destino, ou senhor do destino, que é o mesmo nome, tudo o mesmo nome, tá? Vocês veem isso aqui no Jogo é o mesmo nome, é a mesma função, são anjos. E que eles têm a simples tarefa, muito simples, certo? Dizer o seguinte: esse cara quer renascer, aonde ele pode renascer? Ah, ele tem essas dívidas para cumprir. Ah, mas essas dívidas para cumprir, ele precisa do que ele renasça também na mesma época. Que ele renasce na mesma época, que ela renasce na mesma época. Por quê? Porque essa teia do destino tem que facilitar a aprendizagem de todos, não só dele, mas de todas as pessoas que envolvem. É um trabalho fácil. Porque tem que convencer o papai e a mamãe dele para ter ele, o papai e a mamãe dela para ter ela, o papai e a mamãe dele para ter ele, quando o papai e a mamãe dela vai ter ela.
Facinho, não é facinho? De maneira que tem tudo certinho, tá? E pior ainda, mas essa lição dela aqui, ela vai ter que ter 28 anos. E ele tem que ter 32. E ele tem que ter 25. Assim, não é verdade? Mas você tem que sincronizar tudo isso. E ver tudo isso à frente. Ele está vendo à frente. Concorda? Os anjos estão vendo à frente. Já teve o tipo à frente. Aí tem que falar assim, olha, quando esse aqui tiver 50 anos, esse aqui tem que ter 55, os dois vão se encontrar e vão ter uma querela lá para tirar um defeito ou uma coisa. Imagina. E pior, hein? Não pode ser preto branco. Tem que ser tendência. Possibilidade. Probabilidade. Por quê? Ela tem livre-arbítrio, ele tem livre-arbítrio. Eles podem até não se encontrar. Certo? Então não pode ser do tipo, vou vigiar, e se não der certo, eu vou fazer os dois se encontrar, e custe custar, os dois vão se encontrar, e se não encontrar, eu empurro. Não pode. Facinho, não é facinho esse trabalho de dia? Não é gostoso você saber que existem atividades e tarefas muito mais complicadas e difíceis do que a sua mera vidinha que nós temos, e que nós achamos tão difíceis certas coisas. Não é bonito você saber que existe esse tipo de atividade maravilhosa que quando você começa a ouvir, você fala, puxa, eu quero participar disso, puxa, que bacana. Aí você olha e fala, mas nem essa coisinha aqui da minha vida eu consigo dar conta. Eu vou querer dar conta por lá? Isso é fácil. Isso é. Eles também não têm certeza, eles também trabalham com a probabilidade. Só a probabilidade. Por que a probabilidade? Porque o único ser absoluto que pode mandar e desmandar e falar faz e faz é o Criador, que é Deus. Todos os outros trabalham com relativismo. Pode ser, pode ser. Por isso que todos os outros existem, menos Deus. Não é? Deus é, Deus não existe. Alguém falar para você, Deus existe, fala assim, não existe. Nossa, então você não acredita em Deus? Não acredito, porque Deus é. Não existe. Já tinha escrito Deus, né? Os outros existem, Deus não. O que o Paulo disse falar aí, chegou no quinto céu? O terceiro céu. Também, outra maneira de você chegar no terceiro céu, não é só você morrer. Você fala assim, pô, para chegar no terceiro céu tem que morrer? Não. Você pode chegar no terceiro céu através das iniciações. Certo? Iniciação de quinto grau, você chega no terceiro céu. Mas chega lá para ver, para fazer o quê? Curiosidade, para ver o que é? Não. Para aprender as lições que só funcionando num veículo de material da região que você não conquistar, você consegue aprender isso. Certo? Mas como é que eu consigo entender isso? É muito fácil. Você é uma criança, você está no corpo dentro, mas é uma criança. Como criança, você consegue aprender, uma criança lá de 5 anos, você consegue aprender uma lição dirigir um automóvel? Difícil, né? Você pode até conseguir, mas é complicado. Você não consegue. 5 anos você consegue resolver uma integral de matemática? Cara, você tem que ter o instrumento primeiro para depois ter a lição. Pode. Né? Eu quero aprender as lições da região do pensamento abstrato. Tem um veículo, um corpo formado de material daquela região. Aí você vai ver. Foi isso que Paulo falou. Por isso que Jesus falou, tem que ser criança para chegar no céu. Aí quando você chega aqui, uma vez identificado isso, os anjos falam para você, você tem esses N panoramas para escolher. Lembra? Quem escolhe é você. Livre arbítrio. Você tem esses tantos panoramas. É lógico, né? Tudo isso é relativo. Se você for uma pessoa que buscou bastante aprender aqui, você tem mais panoramas para ver. Se você for uma pessoa que só fez o mal, ou que foi sonsa, ou insonsa, certo? Que fez tudo tipo, você tem poucos panoramas para poder. Porque se você não funcionar daqui, você vai ter que colher lá. Você só pode colher se você produzir. Se você não produzir, você não pode colher. Certo? Não tem o que fazer. Se você se negou a aprender um monte de lição aqui, como é que você vai criar novas lições se você não aprendeu a última lição? Vai voltar para a primeira lição. Aqui vai tudo. Certo? Esse é o processo. Então aí você chega lá, tem lá os panoramas, tal, escolhe lá, né, o panorama, e é mostrado, isso é importante tem que falar, é mostrado para cada um de nós, todos
todos os acontecimentos principais da sua vida. E que é acontecimento principal da sua vida? Casar, ter filho, mamãe morrer, papai morrer, isso é acontecimento principal? Não, não é. Isso não é acontecimento principal. De jeito nenhum. Os acontecimentos principais da sua vida são aqueles que fazem a gente mudar de direção. Todos nós aqui tivemos. Todos nós aqui tivemos. Bons e não bons. Não é verdade? Qualquer um de nós aqui que puxar na lembrança vai ver. Teve uma época na minha vida que se eu fosse publicidade de casa, eu tinha ido. Eu lembro que eu não fui publicidade de casa, mas eu estou. Não é? Tem uma época, se eu fosse por aqui hoje, está muito melhor que eu. Eu fui por aqui hoje, vamos tirar umas. Todos nós, sabemos? Não é? Então, esses são os acontecimentos principais. São mostrados para a gente, são mostradas as possibilidades. Fala assim: olha, você está aqui, se você gerar essa cauda, se você pegar essa cauda aqui e gerar esse efeito, você vai para cá. Se você gerar esse efeito, você vai para cá. Tá? Entendi? Entendi. Escutou? Escutei. Sabe fazer? Sei. Quando acontecer, você vai decidir certo? Vou. Aí acontece e decide errado. Que é isso que acontece na vida da gente. Vira e mexe, a gente decide errado. Aí não tem volta. A próxima volta depende das condições que foram colocadas. Muitas vezes não tem volta. Vai voltar só. Por quê? Porque, para voltar, essa fulana aqui tem que estar junto com esse ciclano aqui para falar com você, porque isso não. Mas não é isso que tem. Mas uma má escolha pode ser também uma aprendizado. Essa escolha novamente. No meu caso, se é aprende pela dor, eu tenho uma eu falei. Uma má escolha é o seguinte: eu, por livre espontânea vontade, escolho aprender pela dor. Sem problemas. Ele fala, beleza, tá valendo. Agora, você não pode escolher pela dor e depois ficar ajudando os outros. Então, usando os relatores, ele já viu não só nossa, mas as duas coisas. Porque já fizeram isso. Eles já fizeram isso. Eles são mestres. Eles estão ensinando a gente. Agora, você não pode escolher aprender pela dor e depois, na hora que começa a sofrer, botar a culpa no governo, no irmão, na mãe, no pai, no tio, na tia, no marido, na esposa, no cachorro, no gato. Não, a culpa é sua, você escolheu. Escolheu, assuma. Seja corajoso, fala, não, eu sou imperador, sim, porque eu fui burro, fui ignorante e vou pagar o preço e dou aqui doer por fim caminho. Acabou, acabou. E que todo mundo me veja sofrer, igual aconteceu com o Jó. Lembra Jó na Bíblia? Sofreu pra caramba. O que aconteceu? Não, tá bom. Sofro, caio em pé. Agora eu vou levantar. Levantou e fui embora. Entendeu? Bom, aí uma vez escolhido isso, né, que a causa gera esse jeito, é interessante eu falar isso aqui, porque em cima disso, dessa escolha, mostra o seguinte: olha, eu escolhi por isso com vontade X estigmaduros para se espiar, ou seja, X sofrimentos, X lições que eu escolhi aprender pela dor, porque é a única maneira que eu vou conseguir aprender. Por isso eu estou dando vontade. Eu sei disso, eu me conheço. Eu estou aqui, eu me conheço como espírito. Eu sei que quando eu chegar lá embaixo, nos corpos, se não for pela dor, eu vou fugir, eu vou correr. Mesmo pela dor, eu vou tentar correr. Eu vou tentar correr pela dor. Entendeu? Pela dor, eu vou tentar correr. Então, eu tenho escolha. Então, tá bom. Eu tenho X estigmaduros para espiar. Eu tenho Y lições para aprender. E essas Y lições eu vou escolher na hora se é pelo amor ou pela dor. Eu me proponho para esse tipo de lições. Então, tá aqui. Essas lições aqui, uma lista. Essas lições aqui eu sei que é pela dor, estigmadura. Não quero pelo amor, eu quero pela dor, porque eu já fiz tanta questão no passado e eu sei que não for pela dor eu não consigo. Essas aqui, que normalmente é muito mais lições do que essa, mas muito mais lições do que essa, eu vou optar no momento se vai ser pelo amor ou pela dor. É meu livre-arbítrio e eu posso fazer isso. E eu sou capaz de muitas delas aprender pelo amor se eu quiser. Aqui. Agora, para isso aqui, eu vou construir corpos e veículos específicos para isso. Então, se eu decido, cada um de nós aqui, certo? Que para aprender isso e isso, eu vou
como instrumento, como ferramenta, ter uma enxada, uma pá e uma picareta. Eu vou ter uma enxada, uma pá e picareta. Entendeu? Não vou chegar aqui e falar, mas com essa enxada não dá, pelo amor de Deus. Essa enxada eu não vou aprender não, eu quero uma maquininha para ficar cavando lá, não quero enxada. Picareta, que é isso? Uma luva. Eu não vou, entendeu? Porque a gente faz, né? A gente faz. Então a gente começa a ficar velho, começa a ficar cheio de rugas, certo? Eu começo a cair, a gente passa a botar. A gente passa a é verdade? E outras coisas mais. Ou eu não consigo emagrecer, eu faço moderação. É assim? Para ficar bonito. Vou para a academia para ficar assim. Moderada vai para ficar assim. Ou seja, meu corpo que eu escolhi não vale mais. Isso é um corpo denso, porque no meu corpo prazer, certo? Fama, poder, fortuna, dinheiro, saúde, filhos, marido, esposa, casa, carro, ó. Na parte que a gente não vê, a gente não vê o outro, já foi da procura essa parte. Essas ferramentas já estão distorcidas há muito. Aí começa a distorcer a ferramenta externa. Um pouquinho de nada, só um pouquinho, certo? É verdade? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar a fazer de novo, porque aquelas ferramentas que você escolheu, você está renegando. Aí gera o que? Doença. Porque a doença é justamente a recusa de fazer aquilo que você prometeu fazer. Não somente isso, gente. A doença é isso. A enfermidade é isso. A enfermidade é a doença, eu já falei de várias vezes. Temas de qualquer um de vocês aqui no tema. Está lá, todas as doenças. Todas. Não existe uma doença que você tenha a chance de ter nessa vida que não está lá no seu corpo. Vai ser todas lá. E você escolheu o seguinte, se a doença botar latente, se eu pisar na bola, eu vou ativar a doença X. Se eu pisar na bola, eu vou ativar a doença X. Quando? Vou pisar na bola aos 24 anos, 24 anos vou ter doença. Se eu pisar na bola aos 37 anos, aos 37 anos vou ter doença. E assim vai. Então não tem segredo nenhum, não tem novidade. Ai, o fulano de tal, coitado dele, está com tumor no cérebro, tão novinho, judiação, vamos fazer uma alavanca, vamos fazer oração, porque quando imaginou o fulano tão novinho, que injustiça, que não sei o quê, que pipoca, aí a pessoa que está, é verdade, eu sou tão novo, não posso, papapá, tudo errado. Focado, sim, vou fazer oração, vamos ajudar. A pessoa primeiro tem que se ajudar. E ela tem que falar, peraí, mas apareceu isso para mim, algum motivo tem. Onde eu fazer agora? Qual é a missão que eu vou fazer? Nós estudamos aqui como é que faz a consciência. No caso de encenação. Também, encenação. Encenação é o seguinte, o cara tem lá 5 meses de vida. Quantos meses de evolução? Mas na materialidade ele vai conseguir. Lógico que vai, sem dúvida, sem dúvida alguma. Qualquer debilidade mental ou física, qualquer pedaço de cérebro que falta, nós, como espírito, estamos aprendendo demais a consciência. Muito. Vamos depender se é recém-nascido, se é recém-nascido. Então, entendeu aonde está toda a distorção? Nesse sentido, das opções que nós escolhemos, a gente chega aqui embaixo e se esquece, né? E a gente vai esquecendo, vai trombando, vai esquecendo, vai trombando. E aí é o que eu falo que muitos de nós, que viver, que está lá no panorama para morrer com 80, 90 anos, com 50 anos está indo embora. Com 60 anos está indo embora. Com 40 anos está indo embora. Com 30 anos está indo embora. E era para morrer com 80, 90. Não tem conceito. Por exemplo, tirando por mim. Eu estou um garoto novo e tem meia merda. Já até 12 cirurgias eu lembro. Enfermidade cirúrgica eu lembro. Passou de 12, já passou muito mais. E hoje eu não garoto. Não foi depois que eu mudei já.
você escolheu cumprir todos aqueles sofrimentos que você teve que ter para aprender as lições, normal, qualquer um de nós. Isso é normal, entendeu? Então, esses eventos nessa vida, por mais terríveis e drásticos e tal, lembrem-se, eu escolhi, e se eu escolhi, é porque eu aguento esse dano. Lembra? Cristo falou, né? Não será dado a você um fardo maior do que aquele que você pode carregar. Só lembrar disso. Agora a gente esquece, né? Muitas vezes está escolhendo, esquecendo. E aí a gente pode ter até, no caso aqui específico dessa palestra que eu estou falando, a cegueira física, uma encarnação. Lembra? A cegueira, enquanto enfermidade, é a insistência de você passar várias vidas sem querer enxergar aquilo que você tem que enxergar. Uma das causas principais cegueiras para a vida, sem ser experimentada pela experiência, é ficar olhando para o seu umbigo. Sabe o que é olhar para o seu umbigo? Olhar para o seu umbigo é a definição de egocentrismo. Você sabe o que é ser egocentrista? Egocentrista é aquele que quer só saber dele mesmo para ninguém. Então, uma pessoa que só lida, que só trabalha para ser famoso, para ter poder, para ter dinheiro para caramba, para ter todo mundo nos seus pés, é uma pessoa egocêntrica. É uma reserva identidade dessa cegueira, para ser cega. Outra cegueira é o seguinte: você escolhe lá na do céu, se dedicar bastante à parte espiritual. É uma escolha sua, quando a vida seu tem tudo. Você olha lá, né? Como dizem, né? Tem um Netuno bom pra caramba, no seu regente, muito bem configurado com outros astros maravilhosos, espirituais. Aí você usa aquilo ali, para sacanear com você, né? Para poder, quando você enxerga um pouquinho mais, aí você chega e bota as pessoas nos seus pés. Está fazendo magia, pedra, certo? É outra causa que você queira ter, certo? Você escolheu enxergar e usou mal aquela visão que você tinha. Ok? Então, tomar cuidado com isso. Bom, tudo isso aqui é só uma introdução, né? Para a gente falar da cura dos dois homens cegos. Vocês veem lá em Mateus, capítulo 9, 27 a 30, e que é assim que eu vou ler para vocês. Partindo Cristo Jesus dali, presta atenção nas palavrinhas que estão maravilhosas, tá? Partindo Cristo Jesus dali, puseram-se a segui-lo, os cegos, e gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Dois cegos. Quando entrou em casa, Cristo Jesus entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Cristo Jesus lhes perguntou: credes vós que tem o poder de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. A fé de quem? Os cegos. Presta atenção. E seus olhos se abriram imediatamente. Certo? Cristo Jesus, porém, o admoestou com energia: cuidado, para que ninguém o saiba. Mas eles, logicamente, ao sair dali, bastante lá fora, espalharam sua fama por toda aquela região. Certo? Aí está o texto, né? Agora vamos usar a interpretação. Filho de Davi, como é que os dois cegos sabiam, sem enxergar, inclusive, que quem estava ali era o filho de Davi? Será que alguém chegou e puxou para eles? Vocês vão ganhar. Será que aconteceu isso? Acho que não, né? Nós vimos na palestra passada a questão do filho de Davi sobre a genealogia de Jesus, né? E quanto isso contribuiu para que o Cristo, nosso Senhor e Salvador, pudesse aparecer entre nós aqui, experimentar essa dificuldade e dizer qual é o caminho para sair dessa bagaça que nós estamos hoje aqui, certo? Mas tem outro lance interessante. Os seres humanos, todos nós, temos várias encarnações que nos vimos, né? E essas encarnações passadas fazem com que a gente tenha conhecimento muito maior do que nós imaginávamos. Se a gente acessar hoje a nossa memória superconsciente, nossa memória supraconsciente, nós seremos os sábios. Certo? Porque na memória supra e super está o conhecimento que qualquer um de nós adquiriu como essa
desde o momento em que adquirimos a mente, ou seja, desde a segunda parte da época da vida. E se a gente for mais profundo, já que esse conhecimento não tem nada a ver com a mente, mas tem tudo a ver com o nosso filho, tem o conhecimento que nós adquirimos desde o início da vida. Então é só acessar esse conhecimento de nós. Graças a Deus, a grande maioria de nós não tem esse acesso, não estaria mais preocupado. Mas é a possibilidade disso. Olha que interessante. O filho de Davi, enquanto o filho de Davi, já tinha sido profetizado há alguns milhares de anos atrás. E na própria Bíblia a gente tem esse conhecimento. Tem umas passagens que falam da sua ascendência. Então, ou seja, aquele Messias, o Cristo, né, que viria enquanto Jesus, aqui tem uma parte que fala que era de Judá. Não se apartará o servo de Judá, nem o bastão de comando entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência os povos. Filho de Judá, da onde saiu Davi. Né? A outra parte: dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei, que governará com sabedoria, exercerá na terra o direito e equidade. Jeremias está falando de quem? De quem Jeremias está falando? Jeremias de José. Isso? Não. Salomão. Que é quem? A encarnação anterior de Jesus. Certo? Okay? Aí a outro conjunto que eu separei é a questão do nascimento. Mas onde nascerá isso? Aí você vê aqui, ó, em Belém. Mas tu, Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, os dias do ano passado. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquele que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Né? E uma outra parte da linhagem de Davi é o trecho maravilhoso de Isaías que inspirou Handel a fazer aquela música maravilhosa que todo mundo conhece como Aleluia, Aleluia, Aleluia. Não tem nada a ver com a parte bonita dela, que é essa parte que foram ter, certo? Da linhagem de Davi, porque o menino nos nasceu, o filho nos cuidado, soberania repousa sobre os seus ombros e ele se chama Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Essa parte aqui é exatamente a letra da música do doutor, tá? Se vocês olharem no experiência, essa parte aqui. Né? Bom, então, daí, o que é o filho de Davi? Conhecido por esses seres humanos de longas datas, o que mostra nesses dois séculos, eles eram cegos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam muito longe de ser só cegueiros, certo? Ok? Bom, a outra parte desse texto que a gente pode falar é sobre a questão do credes vós que tem o poder de fazer isso, sim, Senhor, que é um dos requisitos necessários para que a gente, nós aqui, qualquer de nós aqui, enquanto doentes, alcancemos a cura quando a gente apela por um método de cura, como por exemplo esse proferido pela fraternidade contra a cruz. É esse ânimo obediente do paciente que a gente pode explorar nesses três fatores essenciais. Então, qualquer um de nós que pedir a cura, né, e que, no caso da fraternidade da Rosa Cruz, apelar pelo método de cura da Rosa Cruz, escrevendo o departamento de cura da Rosa Cruz, usando toda aquela regra que tem que ser colocada, é necessário que esses três fatores sejam obedecidos e feitos e executados de maneira religiosa para que a cura alcance a sua plenitude, senão não será curado. E qual é? O primeiro é o básico, o essencial, o que está independente da nossa vontade ou não, que é o poder criador do nosso Pai Celestial. Por quê? Por quê? Porque é através deste poder essencial do Pai, que está impregnado em todo o universo, é que a gente tem material para que nós, seres humanos, ajudemos outros, nós, seres humanos, a serem curados. Porque quem tem que curar ser humano é ser humano. Certo? Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que
é balela dizer que fui curado por um anjo, ou melhor, né, por um avatar da estrela Sirius. Isso é balela. Quem tem que curar uma pessoa de mundo de vida é outra pessoa do mundo de vida. Porque só as pessoas do mundo de vida entendem o quanto é difícil passar por estar difícil. As ondas de vida não se cruzam. Não para esse tipo de processo. Se cruzam o processo de ajudar na iniciação, mas não na cura. Ok? E onde eu quero material? Material infinito, que nunca falta, que existe em abundância. Por isso que a gente vive em Deus, estamos em Deus, nós nos movemos em Deus. Ou seja, nós estamos impregnados pela vida de Deus. Nós é que nos negamos a isso. Nós é que insistimos em nos separar. Não, eu me basto, né? Assim a gente fala, eu preciso de basto. Eu estou falando de basto, eu preciso, eu estou renegando a isso. Semelhante é semelhante. Se uma descendente é essa, aí esse governo maravilhoso, o Pai, Deus, que nos criou, porque Ele também respeita o nosso Criador. É o nosso Pai. Certo? O segundo é a presença do curador, daquela pessoa que tem a capacidade de curar. E não é qualquer um que cura qualquer um. Eu mostrei aqui em palestras anteriores que muitos de nós, na vontade e disposição de curar o outro, a gente mata o outro. Lembra que eu falei? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com duas leis: a receptividade sistemática e o semelhante atrai semelhante. E eu ensinei aqui como é que a gente faz isso de maneira muito simples, muito clássica. Simples e clássica. O Saturno da pessoa que quer curar a outra não pode estar na primeira casa, nem na sexta casa da pessoa que está doente. Por quê? O Saturno de quem for curar alguém estiver na primeira casa ou na sexta casa de quem está doente, há sim risco de matar o doente. Isso é sério, gente. Isso é mais sério do que a gente imagina. Entendeu? Muito sério. Extremamente sério. Quantos de nós se preocupamos com isso? Ah, mas eu não sei o tema do meu médico. Mas não precisa saber o tema, é só saber o dia que ele nasceu, o dia e o ano que nasceu. Olha lá, vê onde Saturno está. Saturno está em Aquário quando ele nasceu. Deixa eu ver Aquário. Putz, Aquário está na minha casa. O médico que eu cheguei na casa, eu não conheço o médico. Ah, mas será que funciona? Vai, tem. Se morrer, você vai falar que funcionou. Agora, você pode morrer, você pode piorar. Piorar de uma doença crônica para uma doença aguda. Aí o resfriado virou pneumonia, uma tuberculose. Você fala, ah, funciona mesmo. É uma tuberculose. Simples assim. Certo? Além, logicamente, da outra semelhante que é assim, né? Se eu sou de signo fogo, e quem for me tratar é de signo água, vai dar certo? Não. Certo? Ótimo. É simples. Simples. Não esquece. Tem casos, gente, já tem casos de mãe que não pode tratar do filho. E é duro falar isso, não. Falar, ó, a senhora está com uma intenção, mas se continuar tratando dele, o menino está piorando, vai piorar mais ainda. Aí cadê o desapego? Não, mas eu tenho que cuidar do meu filho, porque eu amo meu filho, eu amo meu filho, eu amo meu filho. Isso não é amor, né? Isso é egoísmo. Por causa das qualidades que são conflitantes entre eles. Um destrói o outro. Você vê, isso aí é uma alegoria, né? Uma alegoria que dentro do ensinamento é que você deve fazer isso do signo. Você pega o signo de Ares, pega o signo de Ares, vai, vamos lugar com peixes. Então pega a característica de peixe de Ares, a gente vai ver que um é conflitante com o outro. Não, pode. Não. Então, é só ver as qualidades. Só estudar lá as qualidades, né? Tá? Então isso é sério, gente. Isso é muito sério. Brincadeira não. Bom, então, o curador, para a definitiva, tem que existir, certo? E ele é o foco. Ele é o veículo. É através dele, porque
Olha, toda a cura de qualquer doença, ela acontece na região etérica do mundo. Para eu regenerar, qualquer um de nós aqui, regenerar parte e peça do corpo de outra pessoa, qualquer de nós aqui, a gente trabalha na parte etérica. Por quê? Porque a parte etérica, ela é cópia fidedigna na parte física. Então, se eu tenho um coração físico, eu tenho um coração etérico. Igualzinho. Se eu tenho um pulmão físico, pulmão etérico. Se eu tenho uma boca física, uma boca etérica. Então, é uma cópia. O corpo vital é uma cópia exata do corpo físico. Para eu curar o corpo denso, eu tenho que primeiro curar a parte etérica dele, que é a parte da vida, né? O movimento nós no corpo dele, no corpo vital, quando fala do corpo. Quer uma experiência? Dorme os braços, está dormindo. O que acontece? Você solta ele fica assim, você levanta, ele fica assim. Aí começa a formigar, um monte de formigamento, tá? O fato de você, logicamente, ser probacionista, te dá muito mais condições de ser um melhor curador, melhor auxiliar. Você tem conhecimento, você foi atrás, você já fez exercícios técnicos, você já persistiu, você já sabe. Então, te dá uma robustez de ser o auxiliar invisível mais eficaz. Você pode fazer muito mais coisas, muito mais cura em menos tempo do que o outro. Como, por exemplo, uma pessoa, né? Pega assim, por exemplo, um cara que tem experiência de trabalhar, se eu for encher o tanque do meu carro, aí eu posso errar, né? Várias vezes, eu boto trem negócio lá, vai para fora do Brasil, tem que fazer isso. Bota trem lá, você fica segurando. Aí eu falo assim, putz, como é que eu vou saber que o negócio encheu ou não encheu? Aí fica olhando. Já aconteceu, vai escapar tudo, né? E você viu o cara para ele encher, ele faz um dia, não, tem experiência, já faz isso várias vezes. Entendeu? Então não é o fato, né? Ah, mas eu sou dinheirinho, eu sou nessas horas, né? O outro que não é nada, né? Pode até um letrado, ele faz a mesma coisa em relação a. Teve uma tentativa no Brasil. Aí o pessoal deixava travado, né? Você ia lá. Já tive essa aí também. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. O curador, esse curador aqui, ele tem que ter as técnicas de metodologia. Por isso que a gente está na escola, para aprender a ajudar mais. E no processo de ajudar mais, você, se quiser tudo direitinho, à noite, você é o curador. Mas tem que existir, porque a força etérica sua, do seu corpo vital, é que vai ajudar o curador. Por exemplo, se você é uma pessoa que é a melhor curadora dele, então, sabe o seu dele, o seu signo de. Você é signo de água, você é signo de água, então os dois estão perfeitos. Aí ele está doente, certo? Ela pode, à noite, ser convocada para ser a curadora dele, quer dizer, para transferir o excesso de força vital que ela tem para ajudar a parte do corpo que ele precisa. É isso que é tudo. Então você usa o poder do pai, usa o foco, né, o meio físico, o meio etérico para fazer isso. Agora tem a terceira parte que é fundamental, que é aquela parte que você tem, né? Você sabe que eu posso curar, tem certeza disso? O sexo está o quê? Sim, Senhor, temos certeza. Que é o ânimo, o ambiente. E isso aqui, gente, é o que mais falta para vocês. Isso daqui, ó, 99% dos casos é isso que falta. E dá errado aqui. Porque se você chega e fala, será? Será? Porque o será? O será é dúvida. O será é aquilo que eu estou tendo que pagar para você. Você já está doente, já está decrépito, já está lá numa situação horrível, e mesmo assim ainda nasce um orgulho dentro de você, né? Ao invés de você se entregar e falar, eu já sei da vontade de Deus, estou arrebentado, mesmo que quero. Não, você já. Certo? Mesmo assim você insiste em fazer a sua parte. E aí esse ambiente que é conhecido como uma palavra tão simples, maravilhosa, chamada. Eu sou um doutor de raiz. A pessoa me fala que está doente, assim, se eu falo, toma um chá de saboneira, tem que acreditar, né? Claro. Pode ser, mas na parte pessoal é fundamental. Fundamental. A fé, né? Você tem insistido com o Saturno na primeira e na sexta casa. E induz, em aspas,
a gente pensar que o pior Saturno seria o do mesmo, porque ele leva para cá. Não. O meu Saturno pode estar na sua primeira casa, mas se o seu Saturno estiver na sua primeira casa. Mas quem nasceu com Saturno na primeira ou na segunda? Ele não pode estar na casa do outro. É o Saturno no signo. No signo. Não confunda. O Saturno na casa é no signo. O meu Saturno ele pode estar em qualquer casa, mas ele não pode estar no signo da sua primeira casa. Não é na sua primeira casa, no signo da sua primeira casa. A maioria das pessoas faz essa confusão mesmo. Mas lembre sempre o seguinte: o Saturno não pode estar no signo. O signo está na minha primeira casa. Então, se a sua primeira casa é Aquário, então o Saturno do outro não pode estar em Aquário. Porque se tiver em Aquário, ele vai refletir na primeira casa. Exatamente, foi na sexta. Agora eu entendi, não tinha ficado claro. A gente sempre faz confusão mesmo, tá? Mas se tiver dúvidas, de novo, vem perguntar para mim, isso é importantíssimo. Isso talvez é a parte mais importante da nossa vida no dia a dia, quando a gente busca alguma coisa que não é do dia. Inclusive, você ser médico não. Pode ser mamãe, papai, tio, tia, vovô, porque a cura não é só de remédio, não. Muitas das curas você sabe que num bom papo, uma boa conversa, você se cura, não é verdade? Se esse papo, essa conversa, vem de uma pessoa que pensa no super na casa, ela te afunda. E você fala, nossa, isso foi uma coisa bonita para mim. Mas bonita, mas dentro de você tem uma desanuia muito forte. Então você usou aquilo para afundar mais ainda. Pensamentos mesmo, né? Se eu tenho o meu Saturno está na primeira casa dele e eu imito um pensamento para ajudá-lo, eu ferro ele. Por isso, gente, é por isso que a gente, na nossa santa pequenez, a gente tem que lembrar sempre: todo pensamento negativo, todo desejo bom, pensamento bom, oração boa, eu tenho que sempre botar uma frasinha no fim: faça-se a sua vontade comigo. Isso neutraliza totalmente. Porque veja bem, se eu não tenho esse conhecimento, faço com todo o meu amor, com toda a minha intenção de ajudar, Deus, que é misericordioso, ele vai falar: puxa, esse cara está tentando. Então quando eu falo, faça a sua vontade e não a minha, eu estou dizendo para Deus: meu Pai, olha, eu estou com a maior intenção, mas eu não sei direito se é assim mesmo para ajudar. Se não for, não deixa eu trabalhar. Então você está pedindo intercessão do seu pai para não deixar você falar besteira. Porque quando você faz, né, vamos fazer uma oração aqui para todo mundo: Pai nosso que está no céu, e não sei o que lá, você está fazendo qualquer coisa, menos isso. Qualquer coisa está fazendo, menos isso. Mas você está sozinho fazendo isso, você está dando essa deixa. E se for para ajudar, pode ser que essa ajuda vai igual uma avalanche, vai ajudar pra caramba. E o mais lindo e maravilhoso que você me fala: a pessoa não vai ter a mínima percepção. Foi você que fez. E mais ainda, você não vai ter a mínima percepção que você foi interpretou. Isso que é serviço amoroso, desinteressado, que é o melhor do serviço que qualquer nós seres humanos que ansiamos ajudar podemos fazer. Entenderam? Bacana? Bem pessoal, né? Mas porque para tudo isso funcionar, esse paciente tem que ter fé. Ele tem que ser suficientemente receptivo. Ele tem que ter uma mente obediente, aquela que faz: eu vou fazer exatamente como fui orientado a fazer. Eu acredito, eu tenho fé nisso, eu vou depositar tudo que eu tenho em cima desse processo, dessa cura que eu estou vivendo. Entendeu? Não é a pessoa doente que tem que se ocupar em relação: não, mas e se não for? Mas veja bem, isso o Saturno dele, ele falou errado. Deixa isso de lado e vai para a fé. A fé, ela não entra na questão do sim, de não sim. Nesse caso, no caso doente, ela não pode ser racional. Ela tem que ser uma fé devocional, uma fé baseada no coração. Não pode ser uma fé baseada só na cabeça. A fé baseada só na cabeça não é fé. É uma desconfiança. Na maioria de nós temos mais essa fé, desconfiança, do que a fé. O pior, né, é que quanto pior você fica fisicamente, quanto mais decrépito você fica, mais aparece a fé devocional.
você não consegue raciocinar direito, você está tão doente, tem tanta dor, tanto sofrimento, você está tipo assim, como é que tá Deus, o que faz? Você molesta, aí a fé começa a tocar no coração. Mas a gente precisa chegar a esse ponto. É necessário a gente chegar a esse ponto? Não é ridículo a gente chegar a esse ponto? Sabendo que não precisa chegar a esse ponto para experimentar isso. Então isso é fundamental, ou seja, em outras palavras, o poder criador do Pai Celestial, a presença do curador, certo, e o paciente obediente e dedutivo é que faz acontecer justamente a não ter limites às obras que o Pai pode realizar em nós. Ou seja, não há doença curável. Não há doença curável. Nem AIDS, nem ebola, nem câncer, nem qualquer outra doença que você queira. Nem doença mental, não existe doença curável. Não existe. Certo? É só obedecer esses três, todas essas simples. E isso, por exemplo, no método de cura da roda cruz, isso é executado lá no extremo. E a gente vê, quem está no departamento de cura, quem trabalha com isso, vê. A gente vê. Cura, você sabe. E o pior, é fácil, levanta para uma pessoa, está lá. A pessoa fica doente, mas que lá do hospital, ela tem uma parte aqui no corpo dela, que ela vai ter chance de se curar, se ela quiser. Aí você olha. Então foi certinho. É cheio de casos. Mas eu não estou no grande mundo, eu não conheço aqui. Como é que eu vou saber disso é verdade? Aí o Max Sender, fez um serviço de trabalho. Botou lá no Mensagem das Estrelas, nas Chicanas, um monte de tempo. Aquelas deles são pessoas que foram para o mundo. Logicamente, 100% não são deles. Está justamente mudando lá. Mas aquilo lá é coisa séria, é coisa verdade. E vocês veem lá a quantidade de pessoas que estão curadas. Tudo coisa de doença, pode ver que tem coisa que está lá. Quem é estudante regular tem a chance de receber várias execuções de pessoas que continuam a cura e meio que tem uma levantada do estudante regular e mais. Certo? Então funciona. Esse método da Rosa Cruz é um método que funciona. É só a pessoa avançar. Bom, então olha só, então o que acontece? Quando o cara fala assim, credes, vós que tem o poder de fazer isso, isso quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa fica doente, vai a uma pessoa que pode curar, e aquela pessoa que pode curar, ela é recebida de uma maneira de confiança, ou seja, existe a fé daquela outra pessoa, é justamente mais ou menos assim. Imagina só, quando as pessoas iam, vamos usar Cristo Jesus, quando as pessoas iam ao Cristo, o que é que eles esperavam? O que as pessoas esperavam quando iam para elas? Que iam ser curadas definitivamente, certo? Sanadas, não tinha dúvida nenhuma. Eu sei que eu vou chegar nesse cara ali, Jesus, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser curado definitivamente. Certo? Ou seja, eles tinham certeza que a cura ia ser completa. Que não ia nunca mais voltar a doença. Que não era um remédio, não ia remediar a doença, mas ia curar definitivamente. Ou seja, o tratamento físico que poderia acontecer era um pedacinho só da cura, porque o negócio vinha de dentro para fora. Certo? Então, primeiro, é isso que se espera de um processo de cura, que é isso que faz o processo de cura da Rosa Cruz. Cura de dentro para fora. Não cura só a parte de fora. Porque a nossa ciência material, medicina profissional, cura de fora. De dentro nem muitas vezes alcança, certo? A outra coisa interessante, que elas mais tinham dele. O que mais essas pessoas doentes, quando viam Cristo Jesus, olhando para ele, tinha dele? O que eles tinham dele? Sim, uma confiança ilimitada, uma fé, certo? Absolutamente essencial, ilimitada. Não era uma confiança assim, confio mais, se não der certo,
passar tomar um traçadeiro dessa vez, né? É limitado, tá? Então, observe nessa passagem interessante. O que é a falta disso aqui, ó, ocorre nas pessoas quando vão buscar processo de cura? Uma passagem que relata exatamente isso, e essa passagem aqui, ó. Se Jesus partiu dali, dirigindo-se para a sua pátria, fosse ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria, essas milagres? Não é ele o filho da Cordeiro? Não se chama a mãe dele Maria, os seus irmãos Tiago, José, Santo, os seus irmãos vivem todas entre vós? De onde então lhes vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Cristo Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. No popular, santo de casa não faz nada. Certo? E aí, ele saiu dali e não fez nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Onde é esse lugar? Nazaré. Aonde ele viveu, em Nazaré, até os 30 anos. Nazaré Paulista. Entendeu? Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer justamente que aonde não se tem fé, não se executa cura. Então, se eu não tenho a fé em mim, em relação a um processo de cura, eu não vou ser curado. Não há quem faça eu ser curado. Nem tudo isso. Claro, né? Claro. Então, eu espero que a próxima vez que vocês ficarem frente, ou se vocês sabem, já explicaram para elas. E assim, olha, busque um método sério de cura e aposte nele, faça tudo que tem que falar para fazer. Sem ficar pulando de galho em galho. Tem gente que fica doente, eu acho barato, né? Tem gente que fica doente, ela fica doente e ao invés de dedicar a cura doença, ela se dedica a conhecer a doença. Então, ela não percebe. Internet, então, ela especializa a doença. Aí ela vai no médico, né? Aí o médico chega e fala assim: olha, eu vou fazer isso com você, olha, eu vou dar assim, sabe? Aí ela, o que ela leu na internet, ela fala assim: não, meu senhor, mas veja assim, eu li na internet lá no Google. Quando acontece isso, é porque acontece aquilo. Ah, mas eu lá que eu estou assim, porque meu pai também tem, então meu pai tem, você tem que ter. Quer dizer, a pessoa dá uma cara assim: fulano, você já está doente. Entendeu? Vamos atrás da cura. Vamos parar com isso? Vamos tentar curar essa negócio aí que já está? Porque você ficar aqui querendo. Não, mas eu vi um paper, uma pesquisa que foi na Austrália, e se usar tal remédio de cura, entendeu? A pessoa não está atrás de cura, e ela não tem fé. Ela está atrás de piorar a situação dela. Então ela se torna uma especialista na doença, mas não vai atrás da cura. Por quê? Porque eu estou bem, olha aqui os caminhos que eu estou bem, né? Vamos lorento, certo? Papelinho, nossa, não sei o quê. Então, a primeira coisa, quando você está doente, primeiro é eu estou doente. Alguma coisa eu fiz que me deu defeito. Então, eu assumo a responsabilidade. Estou doente. Vou atrás de um processo de cura. Né? Se eu conheço a voz da cruz, eu vou atrás do processo da cruz. Se eu conheço o cuidar, eu vou cuidar, mas eu não ponho em cima disso. Né? Porque não adianta nada, você fala assim: não, eu vou atrás de uma cura, eu vou lá, no fulano de tal, que eu posso ficar um passo, uma oração, não sei o quê, aí no fulano de tal tem essa cura, eu vejo essas cacadas. É nosso. Basicamente, uma cura de curas vai ser a doença. E também, gente, a nossa responsabilidade de todo mundo está se achando o nome de Cristo, para a gente mostrar esse cristianismo esotérico. E o barato é interessante, o médico da Cruz, ele orienta as pessoas a não largar o tratamento físico. Os médicos, exames, são importantíssimos, porque vai em encontro, né? Uns de dentro para fora, outros de fora para dentro. E além do o seguinte, nós, na nossa santa ignorância, a gente tem que ter paliativos, né? Sentir dor insuportável, não há necessidade. Mesmo porque a dor maior não é essa dor, é a dor de saber o quanto a gente funciona. É aquela dor, sabe aquela dor que a gente martelando aquela consciência assim, né? Só você sabe, só você está sentindo. Ninguém
ninguém vai sentir por você, porque essa dor vai ter sempre naquela situação em que você está, né? Você pode estar no meio de toda a gente e ficar aquela. Olha, esse câncer que eu tenho, eu sei, você sabe. E o barato do processo de cura da luz, ele vai dando para o doente essa consciência. Vai mais. Só que a partir desse momento que você tem a consciência da causa da sua doença, começa o processo. Você tem que atingir a consciência da besteira que a gente fez, né? Do ponto lá que nós ativamos lá no nosso treino. A hora que atingir a consciência, começa o processo de cura. Se você não atingir, não consegue. Porque você tem que admitir que você errou. Agora, você tem que admitir para você, né, para os outros. Não tem que chegar para uma pessoa, meu amigo, meu melhor amigo, olha, deixa eu confessar para você. Aí uma festa, aí ele sai do enviado. Não existe isso. Não existe. Você não sai do enviado. Você não resolve. A única coisa que você fez, logicamente, foi ser sincero com ele. Ele, logicamente, eu acho que não tem que ser passado com você. Tem o mérito, essas coisas. Não resolveu nada em você. Porque essa consciência tem que ser de você. E aí você vai atrás do processo, e aí sim dá fé, e ela vai. Mas não isso não. Fica só ali no tete a tete, energia aqui, bate ali, toca ali, vai. Até morrer. Essas pessoas morrem. Né? Inclusive tem vários relatos, né? A pessoa está lá, doente pra caramba, taca a morfina, e nem a morfina vai. A hora que ela morre, aí ela se liberta. Tem mais dor, né? A hora que ela se liberta, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para o purgatório, continuar o processo, ou ela fica pegando a terra. Já está mostrado, você pode ver naquele clima na terra, os vivos que morrem, os mortos vivos lá, o print lá que tem aqui na Rosa Cruz. Quando acontece isso, a pessoa que chega, ela quer voltar. Porque quando ela sai, né, o Martinho fala assim, quando você morre, sai, você tem uma situação de consciência. Essa situação de consciência cai a ficha. Quando cai a ficha, passa tudo que você conhece. Eu tinha que alcançar essa consciência e não encarnar. Agora não funciona. Ou seja, quando é bom demais. doido, né? Doido, né? E quando é bom demais que a gente não quer voltar, como que fica? Nós nunca voltamos. Ele se empurra, volta. Agora não, vai. Sempre é. Graças a Deus, quando acontece do céu, nós sempre voltamos. Isso é maravilhoso. Bom, você quer atingir uma consciência prévia, né? Não, mas aí a gente quer voltar para ajudar os outros. Lembra? Isso é importante essa parte. Desculpa, é o seguinte: os irmãos maiores, não os irmãos maiores da Rosa Cruz. Lembre-se, os irmãos maiores não é uma cunha da Rosa Cruz. Irmãos maiores é uma classe de seres humanos que qualquer um de nós pode chegar se quisermos as missões que vamos fazer. Alcançar as organizações menores, as organizações maiores, eles são libertadores de vocês, né? Qualquer um de nós, tá ok? Os irmãos maiores são seres humanos igual a gente, todos nós, alcançar esse estágio. E quando você alcança esse estágio, você tem duas opções, a escada opção. Você pode ir para outros sistemas solares evoluir, ou seja, aprender lições que já foi, ou voltar para ajudar as pessoas que ainda estão aprendendo. O que você acha disso? Se esses são eles que estão numa estatura, né, de conhecimento e ensino, ansiosos para voltar, porque sabem que é difícil, imagina mais. Porque de verdade é bom, né? Não é verdade? Bom, aí outras partes. Então nós já estudamos o que é acreditar aqui, nós estudamos a importância do 3 ossos que tem poder para o uso do Senhor, né? Agora vamos estudar fé. Continuar estudando a fé, né? Então, a fé é uma das necessidades essenciais de iluminação das verdades do Deus. Sem a fé, não vamos para lugar nenhum. Nem nessa região química e muito mais nessa região dos mundos suprafísicos. Então, qualquer um de nós aqui, que é estudante de uma escola esotérica como a Fazenda, que faz os cursos, que estuda, que faz o centro esotérico, que fica lá fazendo os rituais e tal. Se não tiver fé, não sai do lugar. Não sai do lugar. Ficar debatendo conceitos e não sei o quê, e blá blá blá, e vomitando conhecimento, não é fé. Isso não é fé, isso é intelectualidade.
intelectualidade de fé são 180 graus de oposição. Quem é intelectual não tem fé. Bota isso na cabeça de vocês. Porque a fé é do coração, o intelectual é da cabeça. Não tem como, são duas fontes totalmente antagônicas. O que a Rosa Cruz ensina, ela ensina o seguinte: gente, trabalhem, estudem, pratiquem, vão para o mundo, exercitem esotericamente as suas práticas, para começar a pensar com o coração e a sentir com o intelecto. A gente insiste em pensar com o intelecto e tentar sentir com o coração. Depois de já sabemos de carteirinha, certo? Pensar com o intelecto, só para vocês terem uma ideia. O pensar com o intelecto, nós atingimos o máximo que nós podíamos atingir na segunda parte da época Atlântica, há alguns milhões de anos atrás, ou seja, alguns milhares ou milhões de vidas passadas. Por que a gente insiste? Por que a gente insiste? Porque mais tranquila, cômodo, né? Aquela situação do cômodo, da zona de conforto, né? Zona de conforto, tá? Certo? E aí a gente fica renegando aquilo que a gente não sabe, que é a fé. Porque a fé, o princípio da fé, gente, é começar a pensar com o coração. Apostar, acreditar, a dizer, não, eu acredito e vou fazer conforme a minha fé, porque eu acredito. Um de nós aqui, que está numa escola de filosofia como a Rosa Cruz, e fica debatendo coisas do tipo, olha, o Maquiavel falou isso, mas tem um outro cara, ou outra coisa, que sobre esse assunto falou sobre tal coisa. Olha, mas tem também na mitologia grega que fala sobre tal coisa, isso aí, gente, não vai levar a nada, porque isso aí nós estamos puxando aquilo que está do intelecto, que já está lá na segunda. Isso satisfaz a gente, satisfaz a sua ego, né? As pessoas falam, nossa, a pessoa pensa uma caramba, a pessoa é interessante, nossa, a pessoa é muito conhecedora das coisas. Não movimenta em nada, nem a evolução da pessoa, nem a evolução das outras pessoas que não desce em saúde. Entendeu? Então a fé ela é essencial. Ela é essencial para as verdades invisíveis, para alcançar estágios de evolução e de ensinamento que você não usa esses olhinhos aqui. Nem o cérebro, certo? Isso é importantíssimo, mas é muito importante. Então, se vocês estão numa escola da Rosa Cruz, estudem filosofia Rosa Cruz. Ah, mas será que ela está certa? Será que ela não está certa? Olha, se você acha que ela não está certa, saia da fraternidade. Vá para outras 6 escolas que existem. Ah, quais são as escolas que existem? Mas não se engane. Ficar aqui na fraternidade Rosa Cruz e querer trazer outros ensinamentos para confrontar, para dizer que não sei o que, não sei o que, você está enganando a si mesmo e está ajudando a enganar um monte de gente. Você não está tendo fé. Gente, Max Sender é um iniciado de quinto grau, sabe? Quinto, 1, 2, 3, 4, 5, quinto grau. Certo? Esse iniciado de quinto grau tem a consciência de viver conscientemente no mundo do pensamento. E ele teve lá a bela honra, o mérito, vamos dizer, né, de passar esse monte de coisa pra gente, um monte de livro que tem e tal. Ele não é nada, ele é um irmão igual a gente, é um ser humano igual a gente. Não é pra gente chegar e ficar enaltecendo, botar a fotografia de Max Sender ali, botar um vinho em cima e ficar lá, Max Sender, você é maravilhoso. Não é pra fazer isso de maneira nenhuma. Isso é idolatria, isso não tem nada a ver. Mas a gratidão que a gente tem que ter para esse cara ali, ó, sacrificou a vida dele, para dar esse monte de material para a gente, acessar esse material, é maravilhoso. Agora a gente vai pegar esse material, ao invés de a gente vivenciar o que está escrito ali, que é cristianismo puro, esotérico, a gente vai ficar naquela do tipo, olha, essa tradução aqui não está muito boa, eu poderia ir. Aqui vamos, Macapá não existe mais, vamos voltar agora a metrô. Muda essa palavra para lá, metrô, pronto, melhorou, agora ficou bom. Ah, gente, pelo amor de Deus, você que leva. Isso é bom se você quiser viver na segunda fase da época. Para quem está querendo ser um ser humano, merecedor de viver na era aparente. Isso é a fé. É isso que é a fé.
que eu estou falando é isso. Não é nada assim longe, é aqui, no dia a dia. Né? Então, a escola esotérica da Rosa Cruz, eu vou estudar para tentar coisa então, só fala da verdade da cruz. Só fala dos filosofia da cruz, só fala dos ensinamentos da cruz. Ah, mas você não acha que o Hashimi, Carari, Cororó? Não acho. Hashimi, Cororó, é da porta para fora. Se quiser conversar, vamos pro pé ali, tomar um suquinho, a gente vai conversar sobre Hashimi, Carari, Cororó. Mas, não pergunto, quando tiver tempo pouco, já tem tanta coisa para fazer, tem dívidas para pagar, né? Tem vezes minhas tarefas caseiras, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí, pouco tempo me resta aqui, eu vou. Vai ali na padaria, pode até ser enriquecedor. Exatamente. Entendeu? Sabe, pensa nisso vocês, tá? Senão a fé fica, todo mexe, fica balançando aí, igual o cachorro entra do lado. Certo? Aí quando chega lá com 60, 70 anos, eu já vi caso com Rosa Cruz de pessoas assim, tá? Conheci várias pessoas de 70, 70 anos. A pessoa fica desesperada, ela volta a chegar pra você e fala assim, olha, não faz isso não, eu fiz isso, eu vou ficar ferrado hoje. Porque eu fiz isso, eu fiquei tendo mal na minha vida, caçando um pouquinho, atropelado ainda, atrás de todas essas coisas. E olha, agora, porque a pessoa sabe que vai estar com 70, 75 anos, falta quanto? A qualquer momento pode morrer. Tendo dados estatísticos aí, né? Ninguém vai você, verdade? Aí como é que dá para você? Aí a pessoa quer passar para você, para não fazer. Só que aí ela não pode passar, porque ela sabe que você tem livre-arbítrio. Então fica aquele, sabe, aqueles conselhos que ela joga, você percebe isso. Ela joga lá, não gosto, eu tenho que receber. Vai ser desesperador, já várias situações. É desesperador. Bom, a outra parte aqui, ó, também, né, sem essa convicção pela fé, a gente não tem esse incentivo suficiente, que é o que falta. Esse incentivo de colocar em ação aquilo que a gente aprendeu, porque eu não tenho fé. Né? Então o Max sempre chega lá e fala assim, ó, se você fizer a retrospecção certinha durante 6 meses, certinho, todos os dias de 6 meses, você começa a ter um estágio espiritual muito mais consistente do que você tem hoje. Aí você, ao invés de você fala assim, será? Aí um dia você faz, você não faz, não tem fé, cai meio assim, está ameaçado, aí passa 6 meses, você não tem nada, tá vendo? Não está errado. Eu fiz 6 meses. Deu certo. Você não tem fé, faz. Né? Faz. Ah, olha, a melhor oração para você orar é o Pai Nosso. Só quando você orar o Pai Nosso, ora desse jeito. Está lá no Conselho de Tudo, né? Aí você vai orar o Pai Nosso. A nossa Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, a vossa vida, a vossa vontade, está na terra como no céu. Como nós cada dia no Senhor, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos. Tá certo? Não dá, né? Ou então, né, como o jogador de futebol faz, né? Não, Pai Nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, garoto. Adianta alguma coisa? Não. O que está faltando? Certo? Ele ensina como ele faz. Né? Então, os ensinamentos estão prontos, estão à disposição. Agora, você tem que usar, é incentivo, é que dá essa vontade, essa gana de ir para frente, de melhorar a vida de alguém. Mas você sozinho, você tem que ter o quê? Essa fé, esse incentivo. Que é o que a gente, o Cristo falou, né? Seja feito segundo a vossa fé, não segundo o poder dele. Você tem o poder dele, já é santo ali, né? Você sabe do poder do Cristo, né? E pum, pronto, o cara dali já saiu para funcionar corpo, alma, perfeito, cara, dependendo do poder do Cristo. Mas ele falou, seja feito segundo a vossa fé. O tamanho da vossa fé é que vai te levar ao ponto que você quiser, não o tamanho do poder de uma maior. Por isso que Max veio falar uma coisa interessante. Não se preocupe se você está indo bem ou não. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, não se preocupe. Não precisa se preocupar. Né? Você está lá, vigiando, orando, e você sabe, o mestre chegou. Cadê o irmão? Não sei quem. Será que ele chegou agora? Será que ele chegou? É aquele negócio. Cada um de vocês aqui, quanto tempo falta para expressar a iniciação nessa vida? Você sabe? Graças a Deus, se soubesse, não tinha que amar com o tempo da ansiedade. Não é verdade? Então, continua trabalhando normalmente, uma hora para isso, com toda certeza. Mas, com fé, não mais do que isso. Não existe outra alternativa. Agora, queria que legal essa parte aqui.
pouco antes desse versículo aqui, ó, nós lembramos a Bíblia essa parte aqui, já vem bem essa sequência. Veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo, diante de Cristo Jesus: minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a mão e ela viverá. Levantando Cristo Jesus, Cristo Jesus seguia, juntamente com seus discípulos. Enquanto ia, apareceu uma outra mulher, sofrente com fluxo de sangue, fazia 12 anos. Aproximou-se dele por trás, tocou-lhe a orla da veste, pois dizia possível: a senhora, tá? Será bastante que eu toque sua veste e ficarei curado. Cristo Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, tua fé salvou. Certo? Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu. Certo? Está dormindo. Você está falando com a outra menina. Uma mulher, outra menina. 2 mulheres, tá? E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. Esses 2 milagres que é da Tabita, né? Essa segunda parte aqui, e da primeira, que a mulher tinha esse problema de fluxo de sangue, nós vamos ver mais para frente especificamente os 2 milagres o que significa. Mas olha que interessante, porque eu sempre coloquei, porque você lembra? Sempre, antes de um milagre, existe uma parte em que Cristo fala da importância do conhecimento espiritual. No caso aqui está falando o seguinte: olha, esses 2 homens aqui que eram cegos, eles atingiram uma estatura de suficiência de fé para conseguir a iluminação espiritual ainda aqui encarnada. Entendeu? Então, ou seja, vou explicar no próximo slide. Aqui você tem 2 mulheres, aqui você tem 2 homens. Aqui você tem um polo, aqui tem outro polo. Os 2 polos atingiram o mesmo ponto e, portanto, você alcança a iluminação espiritual. Quer dizer também o seguinte: para você alcançar a iluminação espiritual, você precisa da fé para ter o famoso discípulo equilíbrio. Nem o céu, nem o inferno, cabeça e coração. Lembra disso? Sim. Vou mostrar na próxima. Então você vê que esses 2 casos aqui, ó, fé do polo positivo, fé do polo feminino, fé do polo masculino. Certo? Imaginação e vontade. Vou explicar no próximo slide. Mas sempre assim, na Bíblia, vocês vão ver assim: um milagre, antes dele, o ponto necessário para a nascimento espiritual. Nós temos isso no Betsaida e na parte 1, certo? Também lá tinha, né? Então, isso quer dizer justamente o seguinte: que quando ele fala 2 cegos, número 2 quer dizer justamente o seguinte: a necessidade de manifestar em nós as 2 forças ativas de criação que Deus nos deu enquanto filhos dele, enquanto criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, a necessidade de evocarmos dentro de nós a força da vontade e a força da sabedoria. Se nós não invocarmos as 2 forças de nós não conseguimos nada na vida. Não é só altura, nada na vida. Certo? Enquanto a gente não evoca, a gente fica igual uma força sabedoria. Nós vamos pancar para o lado e evoluindo, mas evoluindo na base deixa a vida me levar, certo? É verdade? A hora que a gente começa a evocar a vontade da sabedoria, nós estamos invocando aquilo que Deus nos deu. Fala assim: não, todo mundo, né? Igual aquele negócio: eu faço assim que todo mundo faz. Agora eu falo: não, peraí, não é que todo mundo faz o que eu vou fazer. Tem uma razão para fazer. Eu estou voltando a vontade. Aí eu falo assim: aí eu vou atrás daqui. A minha consciência diz que é para fazer. Enquanto eu não voltar esses 2 atributos, eu não consigo nada nessa vida. Posso até morrer aqui, pode ter certeza que evolutivamente falando não vai fazer nada. Tá? Então, esse é o primeiro significado. O outro, quando ele fala filho de Davi tem compaixão de nós, é a segunda necessidade de alcançar o equilíbrio. Cabeça e coração, masculino e feminino, que justamente é a simbolização do número 2. Quando ele fala filho de Davi tem compaixão de
nós, ele está dizendo o seguinte: no casei, lá, 2 usando a minha vontade, fui atrás do conhecimento da sabedoria e identifiquei aquele ser, Jesus, como aquele que pode sim ter a compaixão de mim, porque ele é o Messias, ele é o Messias, ele é meu mestre, ele é o único que pode tirar a situação que eu estou hoje. Então eu vou ter a vontade de ir atrás, e a sabedoria vai dizer para quem eu fui atrás. Entendeu? Igual a gente aqui, nós temos uma vontade danada de evoluir. Se eu encontrei uma escola de estética como a Rosa Cruz, que pode me levar até o 9º grau de iniciação menor, a Rosa Cruz te leva até o 9º menor, eu fui atrás de alguma coisa que é sábia. E se essa coisa que é sábia, que leva até o 9º grau de iniciação menor, é cristã, opa, eu vou ligar direto ao meu mestre, ao cristianismo. Então, estou exercendo essa sabedoria de Deus dentro dos meus limites, obviamente. Eu escolhi, entendeu? Então esse é o significado do número 2, tá? Quando ele fala partindo Jesus dali, Jesus estava na região etérica do mundo físico, e aproveitar. Como eu sei isso? Porque eu já estudei, vou passar para vocês lá na frente, que quando ele foi lá, entre aspas, ressurreição de Tari, não é ressurreição, porque entre aspas, todo mundo fala que é ressurreição, não é? É o processo de iniciação daquela mulher que sempre estava morta. Não é coisa circular, um monte de coisas. Coloca na Bíblia sobre isso, né? Pessoas que morreram e que, morreu, ressuscitou, é o processo de iniciação. E essa iniciação é dada na região etérica do físico. Então, partindo Jesus dali, da região etérica do físico, entrou à sua casa, ou seja, voltou ao seu corpo mesmo. Entendeu? Sempre assim. Toda vez que partiu dali, né? Saiu dali, entrou aqui, isso na Bíblia tem bastante, tá? Lembra? Tem uma parte que é assim, né? Jesus estava no multidão, tentaram matá-lo, ele saiu dali e apareceu do outro lado da Galileia. Sabe? O que você faz isso com o Deus? Não faz. Se materializa, e vai ter resultado. Os seres conscientes fazem isso, né? Pelas costas, acho que não tem assim, certo? Né? Aquele livro, a sua você tem histórias, né? Eu estou publicando agora lá no site da Rosa Cruz. Tem muita história. Materializar e materializar. Hoje, quando você faz esse trabalho, é uma tarefa simples. Que é o que você faz aqui. Se para a gente, hoje, a gente alcança essa possibilidade, imagina o nosso mestre. Né? Faz isso tranquilo, certo? Então, ele saiu da região interna do físico e entrou na região do mundo físico. E aí, na região do mundo físico, os cegos se aproximaram dele, né? Em corpos físicos. E aí aconteceu a questão da cura. De novo aqui, né? De acordo com a sua fidelidade, nem mais nem menos. Isso que é importante. A questão de você exercer a sua fé, você está dizendo o seguinte: eu reconheço que a única maneira de eu aprender a evoluir é através do meu mérito. Então não tem graça. Não tem esse negócio de graça. Eu fui abençoado pela graça divina e pela graça divina eu fui curado. Por que você, irmão? Você tem algo que você tem tão diferente que você merece a graça? Quem é você para achar que você merece a graça? Cadê a sua humildade? Acabou, né? Acabou, não é verdade? Na hora que eu falo assim, não, eu sou abençoado pela graça divina. Por isso que eu falo comigo, eu tenho uma boa dicção. Nossa, eu estou arrebando um monte de gente. Isso é verdade. Não é, né? Certo? Então, isso é uma coisa interessante. Você vê isso muito na Bíblia. Segundo a vossa fé, segundo aquilo que você fez, segundo aquilo que você merece. Te louvar somente aquilo que você pode carregar. Isso é mérito. Isso é mérito. Está comprovado, com as metodologias, se Deus quiser chegar lá depois de comentar, vocês vão ver isso lá. Que qualquer um de nós pode morrer antes, você pode morrer depois. Você pode morrer antes, se quiser, você pode estragar a sua vida. Certo? Pode estragar sendo covarde, se suicidar, pode estragar sendo covarde, se matando aos poucos. Se matando aos poucos, está fazendo as coisas erradas, comendo errado, pensando errado, decidindo errado, sendo submetido a pessoas erradas, isso também, né? Mas você pode ter o mérito de morrer depois do Cristo. Certo? Não é bonito,
saber que tem essa possibilidade. Por quê? Porque a média é grande, os operários são poucos na Líbia. O trabalho de resgate que o Cristo está fazendo, de fazer com que a gente saia dessa materialidade que está tanto matando a gente, suba a espiritualidade da região interna do físico, é um trabalho hercúleo, é um trabalho duro. Tem pouca gente nesse sentido, números, quantidade. Então, quando aparece um que quer, e esse não faz certo, é dado esse mérito para ele estender a vida dele. Porque o baluarte da evolução é aqui, olha lá. Se o baluarte da evolução fosse lá, desencarna todo mundo da região etérica, é mais fácil fazer. Não dá, faz da região química. A gente tem que puxar esse planeta. Mas a Terra nós temos que voltar a ser regente. E para fazer isso, a gente tem que melhorar a região química do mundo físico. Que é o que nós estamos tentando fazer. Entendeu? Então, negue capacidade de receber, não mais do que isso. Então, se hoje eu tenho os meus defeitos, se eu tenho as minhas falhas, se eu tenho os meus problemas, se eu sou ruim nisso ou ruim naquilo, é porque eu não tenho mérito de receber. Eu vou trabalhar para mim, eu tenho mérito. E não ficar invejando o outro. Ah, eu também, se eu tivesse a vida que ele tem, eu seria nada. Você seria pior que ele, porque você não tem mérito, você não tem as ferramentas. Quantas e quantas vezes já viu aqui na frente da sua cruz, as pessoas que vinham isso, dava gráfico, olha, é porque o meu marido, né? Meu marido está doente, tem pulmonar, está com derrota no vestimento, e a pessoa não afina, e vai e faz os rituais, isso, nossa, se a pessoa realmente o marido morre, a pessoa salva. O que é? O marido que estava salvando ela, o marido que estava ajudando ela. O marido morreu, a pessoa acabou toda a vontade dela. Na Bíblia tem bastante isso mesmo. Partindo de Jesus dali, então partindo dos reinos. Toda vez que ele parte, ele está saindo de um lugar etéreo para um lugar que hoje também tem muito desejo também. Tá? Tem passagem, mas vou mostrar aqui durante os finais. Tá? Essa é outra coisa legal. Tem outra coisa legal nesse sentido, é essa parte aqui, ó. Quando ele fala do processo de cura, tocou-lhe os olhos e disse. Tocar, hoje, a gente usa muito, em posição de mãos, tá? Isso a gente usa muito enquanto auxiliar invisível. Todas as vezes que vocês, por mérito, depois de restaurar o seu corpo dentro, logicamente, de 2 vezes de introspecção, se tiver o mérito de participar do processo de cura como auxiliar invisível, inconsciente, quando você vai curar outra pessoa, você usa em posição de mãos eternas, não mãos físicas, certo? E não adianta nada, eu aqui, né? Eu vou curar o jeito. Eu não acredito. Isso é besteira. A cura não se processa nesse sentido. Por quê? Porque é mais complicada. Quando eu faço isso, eu estou encarnado, estou no meu corpo de desejo, estou na minha mente, estou com os meus problemas aqui bem sujinhos. Ela também está. Quando eu faço isso, quando eu estou dormindo e quando ela está dormindo, o corpo de desejo dela e o meu saiu. Então, nós dois estamos numa condição muito mais precisa, e mais ainda, o corpo denso dela lá, com os 2 metros inferiores, é extremamente sensitivo para receber uma carga dela. É só por isso. É só por isso. Se não fosse isso, gente, a filha aqui na Rosa Cruz está cheia de curadores aqui na Rosa Cruz, está tudo isso. Mas é muito mais difícil, é muito mais complicado, tem um efeito passageiro. E como passa nesse espiritismo, já viu isso. E já participou desses processos, sabe disso. Daquele negócio ela que sai, volta aqui no lugar. Você trabalha no corpo de desejos. O corpo de desejos é aquele pique, depois de palha, né? Você vai ter corpo de palha, né? Aí você volta lá de novo. Aí você volta lá de novo. Aí você volta lá de novo. Aí você volta lá de novo, o resto da vida. Até você acaba dando já. Você tem que voltar toda hora aqui, então eu fico aqui. Ninguém sabe eu ficando aqui, resolve. Não resolve. E depois você volta no corpo de desejo. Outro ensinamento do Rosa Cruz. Todo trabalho efetivo, eficaz e que dá resultado tem que ser no corpo. Entendeu? Que é esse daqui que é feito, em posição de mãos. Usando essas duas técnicas, né? A primeira coisa que você usa na posição de mãos, você tira o miasma, que é a parte, por exemplo, os átomos lá não estão girando na mesma velocidade que o Sol fechado, então ele está harmonia todos os átomos, por isso que ele apodrece parte dos seus órgãos ou dificulta o funcionamento dos seus órgãos. Primeira coisa, depois você injeta a força eterna que você está sobrando, né? O curador está sobrando, em cima daquele irmão e irmã que está deficiente na sua. Entendeu? Isso
duas coisas diferentes. Né? Só que como Cristo é o mestre, é o que sabe fazer isso tranquilo, ele não precisa desencarnar, ele não precisa dormir. Né? O corpo mental dele é perfeito, o corpo de desejo dele é perfeito. Ele não tem nem mente, ele tem corpo mental. Então ele pode fazer aquilo lá acordado. E mostrando que assim, vocês podem fazer isso. Lembra que tem uma passagem que fala assim, ó, as coisas que eu faço hoje, vocês farão. Eu estou fazendo para mostrar para vocês que vocês farão. Vocês farão. Não é que vocês estão fazendo. Certo? Né? Agora você imagina a quantidade de gente que tinha atrás dele, né? Certo? Imagina a quantidade de gente que tinha atrás dele para falar. Eu tenho, o que você acabou de falar, eu tenho esse mérito, essa competência. Você é milionário, opa, ele está precisando, eu vou lá, que ele vai me dar um bocado de móveis. Tá, esse é o grande problema nosso, Eu vou conseguir. A gente achar que os problemas nossos que resolvem com dinheiro. Eu vou conseguir, mesmo assim eu consigo. Não. Mas vai dar. Qual o método? Vai dar. Acho que faz, sempre faz. Não há como não falhar. Agora, se eu fizer desinteressado... Tanto é que um aspirante sério à vida superior, um estudante de uma escola de mistérios, jamais falta recursos físicos. Jamais. Ele sempre tem aquilo necessário para exercer aquilo que ele precisa. Um aspirante à vida superior, ele não se preocupa em ir atrás. Ele faz o trabalho dele. Meu trabalho eu sou bom para vender. Eu sou bom vendedor. Eu sou bom para executar um tipo de atividade. Atividade. Não me preocupo em dizer não, mas é que eu estou muito pouco. Eu tenho que ir para algum lugar para ganhar mais. Aí eu tenho que sacanear o patrão, eu tenho que roubar. Eu não faz isso, porque eu tenho certeza absoluta. Tipo assim, eu tenho o que eu preciso. Se eu precisar mais, vai aparecer. E aparece, sempre aparece. Aparecer agora vai atrapalhar. Vai me atrapalhar. Quantas pessoas, gente, a gente vê aí que quer o dia da noite do dia aí, que a vida é desgraça, não importa, não importa. Quantas outras vezes? Fácil assistir, gente. Será que os dinheiros que você está construindo? É melhor que objetivo. A quantidade material que você tem aumenta as responsabilidades e as cobranças. As preocupações, tudo mais. Isso é correto, mas isso é questão de fé. Se você tem fé nisso, você fica tranquilo. Se você não tem fé, você está sempre caçando coisas. Tá? Ganhar dinheiro, você está perdendo o seu tempo. Eu acho que qual coisa mais ridículas coisas que eu vejo, que sempre quando eu olho, eu tenho uma compaixão danada por irmãos e irmãs, é quando a Mega Sena sobe e você vê filho de velhinhos na rua. Você olha assim, deixa o Zezão, mas aquele irmão, aquela irmã, se ganhar, sei lá, 60 anos, o que ele vai fazer? Aí uma vez, né, acontecendo, né? Não, vou dar uma casa para meu filho, uma casa para minha filha, uma casa para não sei quem, vou ajudar a não sei que igreja, vou renovar. Mas para quê? E aí você olha para a pessoa é doente, é hipocondríaca, tem pressão alta, colesterol sofrer, arrebentado, tem outro, tem isso aqui. Você olha, a pessoa está ruim pra caramba, já está. Gente, você tem que dar vontade de falar, né? Mas esse negócio de sair da fila, quem dá uma olhadinha em você, mas não pode, né? O partido cristianismo pelo que eu entendi, se ele disser seria dos mundos superiores. Sempre sai, partindo dali, ele sai dos superiores e vai chegando lá, toda vez chegando lá, é região. Isso que eu falei aqui, depois que eu faço aqui para vocês, mas se vocês quiserem fazer uma pesquisa legal, vai na Bíblia, toda vez que eles falarem, partiu dali e chegou lá, se vocês olharem no texto, fica certinho, né? Dali, quer dizer, de algum lugar fora da região química. Chegou lá, chegou, entrou em casa, tá vendo? Aí alguém faz o estudo dele e fala, aqui tem que ser da região química, porque ele está encarnado de novo. Você aprende de novo, né? Bom, aí tem uma parte aqui que é a parte que é perigosíssima de tomar cuidado. Ele fala aqui, cuidado para que ninguém saiba. Aí, ao sair dali, espalharam sua mão por toda aquela região. Se você ler ao pé da letra, você fala, isso era coisa que não devia. E não é. Ao contrário. Eles fizeram exatamente o que tinham que fazer. Só que eu acho que todo mundo viu que os exércitos enxergavam. Todo mundo foi em cima dos exércitos. São eles que não podem suprimir. Não pode. Ele não pode se vangloriar e dizer.
eu fui agraciado com a cura do mestre Balalá, do Lulu, e por isso vocês me enalteçam porque eu tenho essa graça de Deus. Certo? Não. Então, se você é curado por um médico da cruz, o que você tem que fazer? Não adianta chegar e falar assim: olha, continua, foi danado, terminar os 6 meses de cárcere. Eu entendo que a gente funcionou, hoje eu estou sã. Você que está com um problema muito grave com Deus, não faz isso, está aqui essa linha. Eu vou estar comigo, ó, eu tenho pra caramba. Aí não vou. Certo? Então, a evolução individual, a evolução é individual. Você orientar alguém que está sofrendo, escrever o de cura, é fantástico. Para aí. Se a pessoa vai escrever, se mudou o negócio, vai receber, se vai receber, tudo dela. Não é você que tem que ficar tudo. Aí, está fazendo ritual de cura no dia? Deixa eu ver. Cadê a assinatura aí? Nossa assinatura para mim. Tá, mas aqui, brincadeira. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. É você individual. Você não pode dizer que você é merecedor, sabe? Olha, eu sou um merecedor, eu vejo coisas que você não vê. Você não pode. Porque, é o que o Marcelo fala, as coisas invisíveis, elas têm uma sutileza muito grande. Toda vez que você coloca uma gotinha negativa nessa coisa, ela quebra, se perde. Certo? Quebra, se perde. Por isso que, por mais que você tenha experiências fora do corpo, dormindo, ou mesmo acordado, fazendo previsões e tal, você não deve falar isso para ninguém. Para ninguém. Quando eu falo para ninguém, não é ninguém mesmo. A evolução é sua, é individual. Porque ao você falar, você já pegou. Você falou, você já. E aí, ao parar, se você levanta o tempo de pessoas, você olha e você vê pessoas que têm essa tendência. Olha, essa pessoa tem uma tendência danada a alcançar uma boa posição espiritual. Ela tem uma tendência danada de estragar tudo. Porque ela fala mais do que o alcatório. Entendeu? A gente já viu aqui na Rua da Cruz algumas pessoas falando, né? Olha, falo com você que você é estudado, é filho comum, ensino comum, é uma porcaria. Boa sorte. Vou falar. Já vi isso falando aqui. Isso primeiro, isso não é cristão. Segundo, isso é mentira. Terceiro, eu tenho um baixinho que vão falar assim. Não entendeu nada. Não estudou outra coisa. Pode ter lido todos os livros, mas não assimilou. Tá? Ou outros que já falam aqui, né? Olha, eu não quero dizer isso, não, mas eu vou sentir uma tentação de um juízo. Né? Tá? Havia um dia uma pessoa aqui, falou isso para mim, aí eu falei para ela, porque eu não estou lembrando. Deve ser o cheiro. Porque a pessoa está tipo, falando assim contigo, né? Tá vendo? Eu sei uma coisa que você não sabe. Isso não é da nossa coisa. Isso pode ser de qualquer outra questão de escola do país. Tem nenhum lugar que fala para fazer isso. Então, quando Cristo fala isso aqui, vocês veem em todos os lugares que ele fala isso, né? Não, para não deixar ficar na vanglória. Porque a gente tem essa vanglória, né? Quando eles recebi a graça, aí eu vi Nossa Senhora, né? Assim, né? Ah, Deus falou comigo. Quando vai, Deus falou comigo hoje. Quem é você para Deus falar só com você? Segredos de Fátima. Sabe, coisa assim? Ninguém, só você, dentre todos, só você é o abençoado. Gente, isso é vanglória, isso é pecado, isso é que não aprendeu, isso é destino maduro. Está mexendo com coisa que não conhece. Fácil de fazer magianeira. Dá para uma magianeira, tem que tomar muito cuidado. As coisas que a gente estuda e pratica, as experiências, o pessoal é nosso. Nem com a esposa, nem com o marido. Tá? Tudo isso está embutido nessa passagem que vocês veem. O cego de Bartimeu, o cego de saída, sabe? Também tinha a mesma coisa que todas as
E todos os milagres que trazem a ver justamente a parte da alimentação espiritual, a parte da física e a consequência dela em relação ao próximo. No material eu também não posso falar, né? Ou eu ganho na medicina acumulada. De nada, você não tem que chegar a falar disso. Eu sou uma nova mas igual o White Batista. Olha que interessante, né? Tudo isso, né? Cuidado para que ninguém não saiba, e os correlatos que o Cristo Jesus falou no século de Betsaida e lá no século Bartimeu lá, que está resumido nesse slide que eu passei, que fala que a fé sem obras morta, está em Tiago, né? Em todos os casos em que Cristo curou definitivamente, ou seja, sarou alguém, ele pede isso, né? Essa pessoa tem que fazer alguma coisa, certo? Inclusive não fazer nada. Não fazer nada é fazer alguma coisa, porque ao não fazer nada, você não está expressando nada da religião. Ou seja, você não está evocando na religião que as pessoas façam coisas que não Deus. Se eu sair de lá e falar, eu fui curado pela graça de Deus, todo mundo vai dar uma passagem de mão em mim, né? Nossa, isso dá sorte que eu não, assim. Você já me provocou regiões de desejo de ter nas pessoas. Então, toda vez que manda fazer alguma coisa. Então a gente viu, né? Estende a sua mão, para outro que vai falar, calma o leite, nós vamos ver isso nas próximas palestras, né, dessas frases, tá? Vai em banho do lado siloeste, então vamos fazer favor na próxima palestra. Vai ao sacerdote, oferece um alternativo. Toda vez ele está falando alguma coisa, né? Vai a um monte para ninguém. Para a pessoa fazer uma coisa. Por que isso? Porque curado, a pessoa que está curada, ela tem que cooperar com o médico. Ela tem que cooperar com o tratamento. Antes que a cura se efetuar. Ela tem que fazer a sua parte. Então, faz parte do método da roda de cura, quem participa vê, quem não participa leia sobre isso, fala na solução de cura. Ele não está muito inteiro sobre isso. Está lá, a pessoa recebe as cartas para fazer aquilo que ela deve fazer naquele mês. Naquele mês. As cartas são mensais, todo mundo sabe, depende da frequência da pessoa. Mas é naquele período, de uma carta e outra. Então aquilo que está na carta, a pessoa fazer essa parte aqui, ó. Cooperação ativa. Porque aquela coisa que tem para a pessoa que está doente fazer, faz parte do processo de cura, é a parte que ela está dando. Quem dá mais, recebe mais, está lá na Bíblia. Certo? Se você quer receber mais, dê mais. Agora, quando você está no processo de cura, o que eu tenho que dar? Eu estou doente, não sei ainda. Será que eu tenho alguma coisa para dar? Eu estou arrebentado aqui, pô. Eu estou arrebentado, vou o quê? Se eu der alguma coisa mais aqui, pô, subiu, né? Acabou. Não, você não tem. Pensamentos, desejos. Não precisa dar fisicamente. Ah, mas o quê? Para cada estágio está lá nas cartinhas. E isso é importante para a gente, mesmo não participando do processo de prova do que eu preciso, porque está na vida, uma dor de cabeça terrível. Você também escrever devagar, né? Ativo, não, escrever para ti. Aí fica tichinha. Não é para você fazer isso. Mas passe isso no seu dia a dia também. Eu posso dar, eu tenho que dar. Toda vez que você se colocar doente, todo mundo assim, o que faltou, eu tenho que dar. Aí você lembra de uma palestra que eu passei aqui, sabe, quem não tem pede comigo, eu faço de novo, tem um slide lá que fala, né? Palestra no seminário. Aquele seminário que eu estou sofrendo, que está no YouTube, também tem esses tem 3, 4 slides sobre isso. Olhos, o que eu tenho que fazer? Pá, 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 pá. Coração, pá, 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 pá. Pulmão, pá, pá, pá. Cada parte do nosso corpo tem o que nós podemos saber fazer. Tem o mais que chama de sublimário. Né? Esse trabalho está lá, se você entender com detalhes, que dá mais trabalho, é o que está lá nos temas da genose-terapia e missão das estrelas. Na interpretação daqueles temas é justamente isso. A pessoa está lá, ela tinha nos olhos, qual que ela fazia? Não sei aonde ela fazia. Só o que eu fiz foi só como engenheiro, botei isso numa tabela. Certo? O engenheiro adora tabela e gráfico. Fiz uma tabela, que eu sei fazer, tá? Que para mim é mais fácil entender. Bom, vamos agora tomar um café, uma água, e depois eu volto, porque eu quero passar com vocês essa prática aqui bem simples, construindo esses tipos que eu passei aqui, tá? Quem assinou, assine.